Ei pessoal, tudo tranquilo? Aqui Tutu com mais uma aulinha para vocês e a aula hoje é de cálculo químico, ok? Então pode ficar à vontade para mandar uma mensagem, tá aí meu Instagram, @proftutu, tá joia? E vamos começar com cálculo químico. Muita gente tem medo de cálculo químico por causa do nome cálculo. Ah, professor, vai ter muita matemática e não sei o quê. Calma, gente. A matemática que tem aqui é uma matemática bem tranquila, tá? É matemática de somar e multiplicar, basicamente isso, tá? E aí, isso aí você aprende no ensino fundamental 1, né? Então eu acho que vai ser bem tranquilo, ok? Então não se assuste com o nome e vamos lá para entender o que é isso de cálculo químico, ok? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, tem que entender sobre cálculo químico é sobre a massa do átomo, tá? Agora, olha só, você acha que um átomo tem uma massa muito grande ou muito pequena? Pensa comigo. Muito pequena, é ou não é? Pois bem, será que eu consigo expressar facilmente essa massa tão pequena de um átomo em unidades que a gente costuma usar no nosso dia a dia, por exemplo, gramas e quilos ou quilos? Será que é um número palpável assim, um número legal de trabalhar? A massa, de novo, qual deve ser a massa de um átomo, mais ou menos, a massa de um átomo em gramas, por exemplo, e em quilos? Será que é uma massa muito grande, muito pequena? Esse número aí, em gramas, seria um número muito pequeno, um número muito grande? O que você acha? Hum? Olha, imaginando que o átomo é uma quantidade de matéria que eu não consigo ver de jeito nenhum, com nenhum tipo de microscópio, nada disso. Então, eu imagino que a massa seja muito pequena, é ou não é? E a massa sendo muito pequena, vai ser muito difícil de trabalhar com um número dessa massa em gramas, porque vai ser um número extremamente pequeno, tá? Em quilos, um número menor ainda. Então, qual a massa de um átomo em quilos? Vai ser tipo 0,00000000000, quase infinitos zeros em quilos. Em gramas é praticamente a mesma coisa. Então, é muito ruim se a gente tiver que trabalhar com a massa do átomo em gramas ou em quilos, por exemplo. E para isso, surgiu uma unidade de massa adequada para medir a massa do átomo, tá? Essa é a unidade de massa atômica. Olha aqui, ó. É a unidade de massa atômica, chamada de UMA ou simplesmente U, que é o mais comum, tá bom? É a unidade de massa atômica. E essa unidade de massa atômica, ela é adequada para a gente trabalhar a massa do átomo, tá? Ela é adequada para uma massa muito pequena. Então, só para você ter uma dimensão do quanto é pequena essa unidade, ok? Só para você ter uma dimensão do quanto é pequena essa unidade, olha aqui, ó. Um U, que é uma unidade de massa atômica, tem aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Olha o quanto é pequena essa unidade. Você tem noção do que significa esse 10 elevado a menos 24?
olha só. É como se eu pegasse esse número aí, ó, 166. A vírgula está onde? A vírgula está entre o 1 e o 6. E fosse andando com essa vírgula para a esquerda, 24 casas. Então é como se fosse, ó, acrescentar aqui, ó, 24 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai 20. E aí lá no final vai ter lá 0, essa turma toda aqui, ó, 24 zeros. É um número muito pequeno em gramas, né? Pois bem, então agora a gente tem uma unidade boa para falar da massa do átomo, que é a unidade U. UMA também pode ser falado. Tá? Então agora a gente tem uma unidade muito pequena, com uma quantidade de massa muito pequena e super adequada para falar da massa do átomo. Tá? Professor, eu vou ter que fazer contas para converter U em gramas e vice-versa? Olha, muito raro. É muito raro um exercício que te obrigue a fazer esse tipo de conta. Tá? É possível? É. Mas é improvável. Tá? Mas também não é impossível de se fazer. Só fazer uma regra de 3. Certo? Agora, eu não quero que você se preocupe com isso, tá? Porque é muito improvável esse tipo de exercício, esse tipo de conversão aí, tá? Só para a gente ter mais uma outra noção do que significa um U, tá? Eu coloquei aqui embaixo, olha só, bem aqui, ó, uma comparação. Olha só, um U equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono. Professor, não entendi. O carbono, imagina que isso daqui seja um átomo de carbono, ok? Então eu tenho aqui um átomo de carbono. Ele foi dividido em 12 partes. Imagine que um átomo de carbono foi dividido em 12 partes, tá? Uma partezinha dessa, uma única partezinha dessa, olha aqui, é um U, certo? Então, um U é uma parte de um total de 12 partes da massa de um átomo de carbono, certo? Então, é 1/12 da massa de um átomo de carbono. Professor, mas e daí? Por que essa comparação com o carbono? Para quê? O carbono foi escolhido como átomo referência para se fazer comparações. Tá? É possível a gente medir a massa de um átomo comparando com o carbono. Professor, mas e daí? Que tipo de pergunta que poderia aparecer com isso? Olha, dá uma olhada nessa pergunta aí. Qual a massa em unidade de massa atômica de um átomo com metade da massa de um átomo de carbono? Bom, se a gente disse, eu vou voltar ali, se a gente disse que o carbono ele tem 12 partezinhas de um U, totalizando 12U, né? Ó, o carbono tem massa 12U, tá? Cada fatiazinha, ele foi dividido em 12, cada fatia dessa é 1U, certo? Mas o carbono tem massa 12U. Então, sabendo que o carbono tem massa 12U, qual é a massa de um átomo com a metade da massa do carbono? E aí? Qual é a massa do carbono? É? Vamos assim, ó. Massa de um átomo de carbono.
é 12U. Agora, a massa de meio átomo de carbono vai ser quanto? 6U, é ou não é? Meio átomo de carbono, 6U. 6 unidades de massa atômica. Bom, perceba que nós fizemos esse exercício fazendo comparações, fazendo a comparação com o átomo de carbono. Então, o átomo de carbono, ele foi escolhido para fazermos comparações. Então, eu poderia te perguntar assim, qual é a massa de um átomo que tem o dobro da massa do átomo de carbono? O dobro, olha, se um carbono pesa 12U, aquele átomo que tem o dobro da massa do carbono vai pesar 24U, certo? Então, o átomo de carbono foi escolhido para trabalharmos com comparações, tá? Bom, exercícios de comparação com o carbono são muito simples, como esse que a gente acabou de ver aí, como o exemplo que eu dei agora. O dobro da massa do átomo de carbono vai ser 24U, né? 2 vezes 12. Exercícios de comparação são muito fáceis, muito simples, tá? Então, assim, preocupação zero, tá? Também são exercícios mais raros de aparecerem, porque são realmente muito simples, né? Então, a única coisa que eu quero que você fique esperto, já ainda, quer dizer, voltando aqui, é que um U é uma quantidade de massa muito pequena. Muito pequena. E é por isso que nós usamos U para falar da massa do átomo. Tudo bem? Beleza. E a última e segunda coisa é que nós utilizamos o átomo de carbono para efeitos comparativos com outros átomos, né, para descobrir a massa de outros átomos, comparando com a do carbono. E um U é equivalente a 1/12 da massa de um átomo de carbono. Tá? E isso significa que o carbono pesa 12U. Um átomo de carbono pesa 12U. Tudo bem? Só isso, só isso, só isso, só isso que você leva dessa parte aqui. Certo? Então vamos para o próximo. Olha só, número de massa versus massa atômica. Qual é a diferença? Professor, eu nem sabia que tinha diferença. Eu nem imaginava. Como assim? Peraí, número de massa e massa atômica não é a mesma coisa? Não, não é. Deixa eu te mostrar. Número de massa é aquele Azinho do A igual a P mais N, lembra? Então, número de massa é aquele, a gente também pode escrever assim, ó, número de massa é igual a Z mais N. Lembra? Lembra disso aqui? Que é a mesma coisa que A igual a P mais N. O que a gente está fazendo aqui? A gente está simplesmente somando o número de prótons com o número de nêutrons. Só isso que a gente está fazendo. É que isso aqui é número de prótons também, né? Número atômico é o número de prótons, né? Então, a única coisa que a gente está fazendo é somar isso daí. Agora eu te pergunto, somando isso, tem como dar um número quebrado, assim, um decimal da vida? Não tem jeito, porque não existe meio próton, não existe tipo 0,2 nêutrons. Então isso aqui sempre vai dar um número inteiro, certo? Esse número de massa, pessoal, é aquele, por exemplo, quando eu tenho a representação de um elemento genérico X aqui, ó, o número de massa é aquele que vem em cima à esquerda ou à direita. Tanto faz. Certo? Então,
número de massa é isso. A gente já fez muito exercício, a gente já sabe trabalhar com número de massa para descobrir próton e nêutron e tal. E isso aqui sempre vai dar um número inteiro, sempre vai dar um número inteiro. Tipo, um próton mais 2 nêutrons vai dar 3, certo? Tá bom, agora, e qual é a diferença disso para a massa atômica? Olha, massa atômica é aquele valor que está na tabela periódica, tá? Você vai encontrar na tabela periódica a massa atômica e não o número de massa. Até porque você vai ver que este número que você encontra na tabela periódica, normalmente ele é decimal. Então ele não poderia ser o número de massa que dá sempre inteiro. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de número de massa, a gente está falando de um determinado átomo. Quando a gente fala de massa atômica, a gente está falando de um elemento. Qual a diferença? Elemento é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico. A gente está falando da galera quando a gente fala de massa atômica. Se a gente fala massa atômica do hidrogênio, a gente está falando a massa atômica de todos os hidrogênios. Professor, não entendi a diferença. A diferença é a seguinte: a massa atômica, para a gente descobrir, a gente tem que fazer uma conta. E a conta é uma média ponderada das massas dos isótopos. O que significa isso? Eu vou colocar para vocês já com exemplo, tá? Então vamos por exemplo. Eu não sei se você sabia, mas existem 3 tipos de hidrogênio, tá? Obviamente que todos têm o mesmo número de prótons, senão eles não chamariam hidrogênio. Certo? O primeiro tem número de massa 1, o segundo tem número de massa 2 e o terceiro tem número de massa 3. Certo? E cadê a tal da massa atômica? Calma. Se eu estou te dizendo que existem os 3 tipos de hidrogênio na natureza, eu também tenho que te dizer que cada um deles é responsável por uma porcentagem de todos os hidrogênios. Tá? Falando de modo bem arredondado, tá? Esse daqui, a incidência dele é de cerca de 99%. O que isso quer dizer? De todos os hidrogênios da natureza, 99% aproximadamente, eu estou colocando valores muito arredondados, tá? Só para a gente entender. Aproximadamente 99% de todos os hidrogênios da natureza são desse tipo, tá? Aproximadamente 0,9% são do segundo tipo e aproximadamente 0,1% são do terceiro tipo. Tá? Agora, e a massa atômica, professor? Aí eu te faço uma pergunta. Quantos hidrogênios tem na tabela periódica? Tem 3? Quantos hidrogênios tem na tabela periódica? Pode olhar, só tem 1. Se só tem 1, tem que ser feita alguma conta aqui, é ou não é? Mas não é uma média comum, que a gente chama de média aritmética, naquela média da nota, sabe? A nota que você tira no trimestre, mais a nota da recuperação, soma e divide por 2, tira uma média. Não é essa a média. Essa aí é a aritmética. A média que se faz aqui é média ponderada. E como é que faz essa média? Ela leva em consideração a porcentagem de cada isótopo que tem do elemento da natureza. Eles são isótopos porque eles têm o mesmo número de prótons, né? E só que a diferença é o número de massa em função de ter um número diferente de nêutrons também. Enfim, a gente tem que fazer uma conta
para achar a massa atômica do elemento hidrogênio. Tá? Que conta que é essa? A gente pega aqui, ó, massa atômica é igual. A gente vai pegar o número de massa do primeiro vezes a incidência dele na natureza, 99, mais o número de massa do segundo vezes a incidência dele na natureza, que é 0,9, mais a gente vai pegar o número de massa do terceiro vezes a incidência dele na natureza, depois você vai dividir tudo isso por 100. Afinal de contas, estava em porcento, né? Bom, se você fizer essa conta, vai dar alguma coisa próximo, lembrando que eu estou fazendo com valores arredondados, tá? Alguma coisa próximo de 1,01. É este valor que você vai encontrar na tabela periódica, como sendo de massa atômica. E daí? E daí que isso é a média ponderada de todos os isótopos que tem na natureza, né, em relação à sua incidência. E aí isso é a famosa massa atômica. Perceba que ela normalmente vai dar um número decimal, porque é resultado de uma conta dessa. Tá? Massa atômica é o que a gente... Está vendo que está de vermelho aqui, ó? A fonte está em vermelho. É porque é a massa atômica que a gente vai usar no cálculo químico. É o valor que tem na tabela periódica, tá? A gente vai usar a massa atômica nos nossos cálculos químicos, tá bom? Não se esqueça. Agora, o que seria massa molecular? Que coisa é essa? O que é massa molecular? Nada mais é do que a soma das massas atômicas em uma molécula. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo aqui? Eu vou colocar o exemplo... Peraí. Vou colocar o exemplo da água. H2O. Qual será a massa molecular da água? Então, vou colocar aqui, ó. O que tem na molécula de água? Tem 2 hidrogênios, eu vou colocar aqui 2 vezes H, que são 2 hidrogênios, correto? E um oxigênio. Então, uma vez o oxigênio, correto? 2 vezes. Qual a massa atômica do hidrogênio? Tem que olhar na tabela periódica. A gente acabou de calcular, é 1,01. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Você vai usar as massas atômicas arredondadas. Se lá na sua tabela está 1,01, você vai usar 1. Tá? Sempre valores arredondados. Então, 1U é a massa atômica do hidrogênio. Isso aqui vai dar 2U. Agora vamos ver o oxigênio. Tem um oxigênio, né? Uma vez a massa atômica do oxigênio. Vai e olha na tabela periódica. Você vai encontrar que a massa atômica do oxigênio, arredondando, vai dar 16U. Certo? Agora eu vou somar. 2 mais 16U deu 18U. Tá? Essa é a massa molecular da água, 18U, certo? Ela é dada em, vamos colocar aqui, ó, 18
18U. É a massa molecular da água. Agora vamos colocar um outro aqui, ó. Vamos colocar o CaOH2. E agora, como é que eu faço a conta da massa molecular? Só somar todas as massas aqui, ó. Quantos cálcios eu tenho na fórmula? Um cálcio. Agora, quantos oxigênios? Perceba que tem parênteses. Tem parênteses aqui. E tem um número do lado de fora. O que eu vou fazer? O número do lado de fora multiplica tudo que está dentro dos parênteses. Então, vai multiplicar 2 vezes um oxigênio, vai dar 2 oxigênios. Agora, 2 vezes um hidrogênio vai dar 2 hidrogênios. Vamos para os números. Uma vez, massa atômica do cálcio. Você vai lá na tabela periódica, procura a massa atômica do cálcio. Você vai encontrar 40U. Uma vez 40U vai dar 40U. 2 oxigênios, 2 vezes. Qual a massa atômica do oxigênio? Vai na tabela periódica. Você vai encontrar lá 16U. 2 vezes 16U vai dar 32U. Agora, 2 hidrogênios. 2 vezes massa atômica do hidrogênio, que é 1U. Vai dar 2U. Somou tudo, vai dar quanto? 74U. Essa é a massa molecular do CaOH2. E agora, vamos colocar aqui o exemplo 3, o Al2O3, por exemplo. E aí? Como é que a gente faz? Mesma coisa. Quantos alumínios? 2 alumínios. Quantos oxigênios? 3 oxigênios. 2 vezes qual a massa atômica do alumínio? Você vai olhar na tabela periódica. Eu lembro de várias massas de tanto trabalhar com isso. Mas não é algo que você tenha que saber, não. Jamais. A não ser se você fosse formar no ensino superior na área, alguma coisa assim. Mesmo assim, não é obrigatório. Você precisa saber consultar. Então, não se preocupe com isso. Você só precisa olhar na tabela periódica. Se você, no caso, sua prova que você está fazendo não tem tabela periódica, que é o caso do Enem, ele vai te dar esses dados lá no texto da questão. Tá? Então, a massa atômica do alumínio, olhou na tabela periódica, 27U. 2 vezes 27U, 54U. Né? 3 oxigênios, 3 vezes. Massa atômica do oxigênio, tem que olhar na tabela periódica. Você olhou lá, achou 16U. Então, esse aqui vai dar 48U. Né? Agora vai ter que somar isso aqui. Vai dar 98. Cento e dois U, né? 54 com 48 é isso daí. Então, 102U, a massa molecular do Al2O3. Beleza? Então, vamos que vamos, hein? Agora você tem aqui
de repente, a coisa que mais as pessoas têm medo na química. Tem um monte de gente que às vezes você tá já mais velho, né? Mais velho que eu falo assim, já terminou o ensino médio, a faculdade, de repente, e em áreas que não sejam relacionadas à química, e aí você, quando menciona mol, a pessoa fala, que negócio de mol eu nunca aprendi. Gente, eu não sei como isso acontece. Porque é muito simples, o conceito é muito simples, acompanha comigo. Um mol é uma quantidade, tá? Um mol é uma quantidade. E é uma quantidade com um número feio, mas ainda assim é uma quantidade, certo? Eu vou te dar um exemplo. Uma dúzia tem quantas unidades? 12 unidades. É uma quantidade, assim como um mol. Então, uma dúzia tem 12 unidades. Um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Um mol de qualquer coisa. O mol é uma quantidade, assim como a dúzia. Só que ao invés de 12, que é um número redondinho, é esse número feio aqui, mas é uma quantidade. Quer ver? Olha só esses exemplos aqui, ó. Um mol de canetas. Tem quantas canetas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 canetas. E uma dúzia de canetas? 12 canetas. Um mol de pregos. Tem quantos pregos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 pregos. E um mol de átomos tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E um mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Qual o mistério nisso? Nenhum. Certo? Um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 qualquer coisa. Tudo bem? O mol é uma quantidade. Fácil ou difícil? Fácil, professor. Muito bem. Agora, o que seria massa molar? O que seria massa molar? Olha aí, ó, a definição. É a massa contida em um mol. Ela pode ser expressa ou em gramas, né? Se for falado qual é a massa contida em tantos mols, é tantos gramas. Ou você pode expressar ela em grama por mol, que é a massa em gramas para cada mol, certo? Vamos entender? Vamos entender isso aqui. Está meio vago até agora, né? Então vem comigo, olha só. Um átomo de hélio, um átomo, um único átomo, pesa 2U. Professor, por que U? Porque eu estou falando de um átomo, imagina, um único átomo. É uma massa muito pequena, então a gente utiliza a massa em U, né? Agora, se eu falo com você 1 mol de átomos de hélio, aí é muito átomo. Você concorda? Quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. São muitos átomos, correto? Qual a massa desse tanto de átomos? Aí você deve estar pensando assim, já sei, vou multiplicar 2U vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso vai me dar um valor em U, que vai dar 12,04 vezes 10 a 23 U. Só que eu tenho que converter U para grama. Lembra aquela conta lá? Cada U vale 1,66 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Isso daí vai dar quanto? Esquece, meu querido, esquece isso. Esquece essa conta, você não vai precisar fazer essa conta. Sabe por quê? Porque o resultado, ele é muito simples.
o resultado em gramas é exatamente o mesmo valor numérico, só que ao invés de ser em U, é em gramas. Então, se eu juntar 1 mol de átomos de hélio, que são 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio, que é muito átomo, isso tudo junto dá 2 gramas. Por que eu sei disso? Porque eu sei que um único átomo pesa 2U. Então, esse caminhãozão cheio de átomo aí vai dar 2 gramas, mesmo valor numérico. Certo? Professor, quer dizer que U é igual a grama? Ah, claro que não. Absolutamente não. U não é a mesma coisa que grama. Um U não é 1 grama, tanto é que no primeiro slide lá eu coloquei a relação. Um U é aproximadamente 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, nada a ver. O que eu estou te dizendo é que você não precisa fazer essa conta aqui, ó. Você só precisa saber a massa do átomo, a massa atômica, no caso do hélio é 2U. Se você quiser saber 1 mol de hélio, é usar o mesmo valor numérico, só que obviamente é muito mais massa, é muito mais matéria, e aí vai dar justamente a unidade em gramas. Agora vamos pensar em molécula. Olha, a gente calculou a massa molecular da água ali atrás, né? Uma molécula de água, uma única molécula de água, que a gente somou lá 2 hidrogênios, mais um oxigênio, as massas atômicas de toda essa galera, deu 18U. Pode olhar no slide anterior aí, exemplo 1. Tá? Agora, 1 mol de moléculas, pensa comigo, 1 mol de moléculas, o que a gente combinou? A gente vai usar o mesmo valor numérico, só que com a unidade em gramas. Olha lá, se uma molécula pesa 18U, 1 mol de moléculas pesa 18 gramas. Certo? Ou seja, isso tudo aqui de moléculas vai pesar 18 gramas. Beleza? É só usar o mesmo valor numérico, só que com a unidade em gramas. O mesmo valor numérico lá da massa em U, tanto do átomo quanto da molécula, tanto da massa atômica quanto da massa molecular, que vem ambas em U. Para você saber a massa molar, é só você colocar o mesmo valor numérico, só que em gramas. Certo? O que seria o volume molar? Olha, é o volume ocupado por 1 mol. Certo? É o volume ocupado por 1 mol de um gás. Aí a gente está falando de substâncias gasosas. O volume ocupado por 1 mol de um gás, aí vem as condições, nas condições normais de temperatura e pressão, que nós chamamos de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Certo? Quais são essas condições normais de temperatura e pressão? Pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, seria. Mas não precisa se preocupar com isso, não. Falou CNTP, condições normais de temperatura e pressão, saiba que 1 mol de qualquer gás ocupará 22,4 litros de volume. Ok? Se eu te perguntar, 2 mols de O2 nas CNTP vão ocupar qual volume? 2 vezes 22,4 litros. Beleza? Agora, para fechar, eu vou te dar uma dica sobre uma coisa que eu chamo de linha da verdade, uma coisa que eu criei, tá? A linha da verdade, eu chamo isso de linha da verdade porque tem todas as informações que você precisa em uma linha. Você pode montar do jeito que está aqui. Por exemplo, no caso do sódio, tá? Então, vamos montar a linha da verdade do sódio? Olha,
1 mol de sódio tem quantos átomos de sódio? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. E isso equivale a quantos gramas? Olha, a única coisa que vai variar na sua linha da verdade é justamente a massa. Porque se essa substância estiver gasosa na CNTP, ela vai ocupar 22,4 litros. Então a única coisa que, na real, vai variar de uma linha da verdade para outra é isso aqui, ó, é a massa. Tá? Porque cada substância tem uma massa. Aí você vai olhar a massa atômica do sódio na tabela periódica. É 23U. Tá? Então, 23 gramas. Essa é a linha da verdade para o sódio. E daí? E daí que com essa linha da verdade você consegue fazer as regras de 3 nos exercícios. Na próxima aula eu vou fazer exercícios dessa matéria e a gente vai fazer as regras de 3, ok? Então olha aqui, ó, para o H2O, vamos fazer a linha da verdade. 1 mol de H2O tem 6,02 vezes 10 a 23. Aqui não são átomos, porque o sódio era átomo, H2O é molécula. Então, moléculas pesa determinada massa em gramas, se tiver gasosa na CNTP, 22,4 litros. Então, como eu disse, a única coisa que vai mudar em termos de valores é a massa. A gente já calculou a massa da água aqui 2 vezes, já falamos. Massa molecular da água, 18U. Então, 1 mol de água vai pesar 18 gramas. É a mesma ideia aqui, ó. 1 átomo de sódio pesa 23U. 1 mol de átomos de sódio vai pesar 23 gramas. Certo? Essa é a linha da verdade. Com essa linha da verdade, a gente vai fazer as regras de 3 na próxima aula dos exercícios, ok? Então, espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aulinha aí de hoje e até a próxima. Beijo, abraço e fui!